A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos iniciar nossa terceira videoaula da nossa quinta matéria de paracletologia. Para você que já está estudando conosco, tome em mãos aí a sua apostila, a Bíblia e também um caderno para anotações, ou se você quiser anotar a sua apostila, fique à vontade. Vamos estar dando início à nossa terceira videoaula de paracletologia. O que nós vamos aprender na nossa terceira aula? Nós vamos ver, já aí na nossa página de número 4, tá? Você que tem a apostila, item de número 4, está escrito assim: no Antigo Testamento revelado de três maneiras, ou seja, o Espírito Santo ele é revelado no Antigo Testamento de três maneiras. Como eu já havia dito para vocês, o nosso estudo de paracletologia sempre será bem focado, toda a nossa matéria, no Antigo Testamento. Porque a manifestação do Antigo Testamento é que nós precisamos aprender e entender qual é a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós já conhecemos a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, sobre Jesus, sobre todo o Novo Testamento sendo guiado pelo Espírito Santo e até os dias de hoje. Então isso para nós não é novidade. O que é novidade para nós aprendermos é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Bem, nós vemos o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agir de três maneiras. Três maneiras da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual é a primeira ação que nós podemos ver? A primeira ação se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis, capítulo 2, lá no verso de número 7. E nós vemos também lá no livro de Jó, quando Jó está falando com Deus, no capítulo de número 33 e no verso de número 4. E no verso de número 4. A primeira ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é uma ação chamada de criador ou cósmico, como cosmovisão, como nós já vimos nas aulas e nas matérias anteriores, que cosmovisão quer dizer duas opiniões de um mesmo assunto. Mas quando se fala em criador ou se fala em cósmico, está falando que o Espírito Santo está se manifestando junto à criação. Nós vimos na aula passada que o Espírito Santo, lá no livro de Gênesis, ele pairava sobre as águas. Então ele guardava todo o mundo ali, pairando sobre as águas. E quando a manifestação cósmica, quando nós falamos de cosmovisão, quando nós falamos de sobrenatural, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, que também é o Espírito de vida. Então, em Gênesis capítulo 2, no verso de número 7, a Bíblia diz que quando Deus faz o homem, assopra o seu espírito, o espírito de vida, nas narinas do homem. Quando é feito Adão, Deus inspira e sopra o seu espírito, chamando espírito de vida. Lá no livro de Jó, no capítulo 33 e no versículo de número 4, nós vemos a evidência relatada de Jó. Então aqui há uma ligação. E essa ligação nos mantém informados
que Deus, quando assopra o Espírito, está criando vida através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, na sua primeira ação, é a ação chamada de criação da vida pelo Espírito Santo. Então, Jó, lá depois, alguns livros, nós vamos ver que Jó está evidenciando que o Espírito que é soprado é o Espírito de vida. Jó diz assim que Deus formou o homem e soprou o seu Espírito Santo dentro do homem para que o homem venha ter vida. Então, quando Jó profere essas palavras, ele está evidenciando pelo Espírito Santo de Deus que o Espírito Santo é o Criador adjunto, Criador da vida adjunto com Deus. A segunda manifestação do Espírito Santo que nós vamos ver é a manifestação chamada dinâmica, ou dinâmico, ou doador de poder. Nós vamos ver que dentro dessa dinâmica de doação de poder, ou nós podemos até dizer melhor, capacitação do homem, o Espírito Santo, ele capacita o homem na sua forma, nós vamos ver que ele vai capacitar o homem em duas formas. Ou seja, o Espírito Santo derrama o seu poder para o homem desenvolver seus ministérios. Mas são tidas em duas classes. A primeira classe é chamada, se você acompanhar aí na apostila, a primeira classe é chamada de obreiros. E a segunda classe ela é chamada de locutores. Então, você que está acompanhando a apostila, você vai aprender, você vai acompanhar comigo, que o Espírito Santo ele é dinâmico, ou seja, ele está agindo em várias áreas. A palavra dinâmica é agir em várias áreas. Quando ele age em várias áreas, nós podemos entender que o Espírito Santo ele está doando poder independente da área ou do ministério que o obreiro ou o locutor está exercendo na obra de Deus. Quando nós falamos em obreiros, falamos em homens de ação, falamos em homens de organização e também falamos em homens de execução. Tá. A primeira classe que o Espírito Santo está dinamicamente agindo, tá, na sua manifestação, é na classe de obreiros, aonde existem homens de ação. Quem são os homens de ação? Os homens que agem a favor daquilo que o Espírito Santo está lhe proporcionando. Os homens de organizações organizam aquilo em que o Espírito Santo está lhe proporcionando ou está lhe impulsionando. Os homens de execução executam as tarefas. Nós vemos que a nossa apostila diz, e a Bíblia, a referência, fala sobre Moisés. Moisés ele foi um homem de ação, ele foi um homem de organização e foi um homem de execução. Moisés, quando Deus chama, Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, a sua ordem é voltar para o Egito e resgatar meu povo. Moisés volta, então Moisés faz uma ação.
Moisés organiza o povo para que Moisés e Arão vá lá falar com quem? Vai falar com o faraó para libertar seu povo. E agora, nessa liberdade que eles alcançam da parte de Deus e da derrota de faraó, nós vemos que Moisés organizou o povo numa grande saída ao deserto. E por último, Moisés executa todo o trabalho quando chega o fim da sua vida. Moisés executou todo o trabalho. Então Moisés é tido como obreiro. O que é obreiro? Obreiro é todo aquele que cuida, que faz, que organiza, que age, que executa a obra de Deus. Então todo aquele que é obreiro, independente de cargo, estamos falando de obreiro, independente de cargo na igreja, tá? O cargo na igreja que a gente conhece é pastor, presbítero, diácono, cooperador, apóstolo, bispo, enfim, todos esses são cargos eclesiásticos. Estamos falando de missões que Deus, que o Espírito Santo está fornecendo. Então, quem estava agindo no Antigo Testamento para os homens, para agir na ação, na organização e na execução das tarefas como obreiro, era o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava dinamicamente doando o seu poder para que, o exemplo que nós demos de Moisés, poder agir, organizar e executar toda a obra vivífica de Deus para com todo Israel. E também os locutores. Quem eram os locutores? Os locutores eram homens como os mestres, sacerdotes e os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas trazem a mensagem de Deus para o povo. Então quem eram os profetas? Os profetas traziam a mensagem de Deus para o povo. Vemos Ezequiel, vemos Isaías, vemos Jeremias, vemos Amós, vemos Obadias, vemos todos esses homens, profetas maiores e profetas menores da Bíblia Sagrada, dizendo a palavra do Senhor que veio a mim e diz ao povo. Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a mim dizendo, levanta-te dessa casa do oleiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. Nós vemos então os profetas sendo locutores de Deus. Para que o profeta venha receber a mensagem de Deus, a ação era a ação do Espírito Santo. Para que o profeta viesse ouvir a voz de Deus, a ação é a ação do Espírito Santo. Para que o profeta pudesse ser impulsionado a pregar, a falar aquilo que Deus mandou falar, encorajando o seu ministério, encorajando a falar com reis como Elias falou, encorajando a falar com o povo como Isaías, Jeremias, Obadias, Amós, falaram para o povo como Abacuque pregou também e orou e levantou cânticos a Deus pelo povo. Todo esse encorajamento nada mais é do que a coragem que o Espírito Santo de Deus influenciou, germinou, fecundou em os profetas. Então não tem como o profeta pregar, falar, ministrar, se não for totalmente inspirado por Deus. No livro que nós vemos em Ezequiel, nós podemos dizer, Ezequiel capítulo 13, nós vemos que todo aquele profeta que falava segundo as suas próprias vontades, todo aquele profeta que falava segundo a sua própria vontade, todo aquele profeta que falava segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua mente, segundo o que via, era tido como falso profeta. No capítulo 13 de Ezequiel, Deus levanta Ezequiel e diz Ezequiel diz, a palavra do Senhor que veio a mim, para dizer aos profetas que profetizam segundo a carne, segundo as suas vontades, segundo as suas próprias consciências, o quê? Que Deus ia banir esses profetas que eram tidos como falsos profetas. Por quê?
porque eles profetizavam como eles queriam. E Deus, quando falava com o profeta não profetizava aquilo que ele queria, profetizava o que Deus queria, falava o que Deus queria. Então a mensagem de Deus para o povo era intermédio de um profeta. Então o profeta ele era totalmente inspirado por Deus e totalmente encorajado pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não encorajar e não dar coragem ao profeta, o profeta não conseguiria expressar tudo o que Deus queria falar para o povo, tá? Apesar de o povo de Israel no Antigo Testamento ser um povo um pouco mais rebelde, ser um povo que às vezes não aceitava a correção, então o Espírito Santo vinha, entrava nos profetas e influenciava que os profetas viessem falar aquilo que Deus mandasse, tá bom? E nós vemos também que a expressão profética indicava a inspiração do Espírito Santo. Então existiam também 3 formas de inspiração para que os profetas pudessem pregar, como eu estou falando para vocês. A primeira é chamada de origem. Então teria que ter uma origem quando o profeta ia pregar. Qual origem? Deus derramou, Deus colocou, Deus pôs, Deus encheu. Então havia uma origem. Que origem é essa? Antes que o profeta viesse falar, Deus derramava sobre o profeta, Deus colocava sobre o profeta o seu espírito, Deus enchia o profeta com o seu espírito. Então existia uma origem. Qual é a primeira forma? A origem vem da onde? Vem de Deus. Então a forma que Deus fazia era a origem que vinha de Deus. Que o Espírito, segundo, a variedade. Por que variedade? Porque o Espírito agia em Isaías, o Espírito agia lá em Jeremias, o Espírito agia lá em Obadias, o Espírito agia lá em Ezequiel, o Espírito agia lá em Amós, o Espírito agia lá em Abacuque. Então as variedades de lugares diferentes, de horas diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes, é a nossa segunda influência, a nossa segunda forma que o Espírito está trabalhando. Tá? Estamos ainda na nossa segunda ação, nessa segunda forma do Espírito trabalhar. Então o Espírito Santo trabalhava também na variedade, fazendo com que o Espírito Santo trabalhasse em cada um dos profetas de formas diferentes, dias, meses, anos, totalmente diferentes. E a terceira é a influência, tá? Que dizia que eles estavam cheios, motivados e tomados pelo Espírito Santo que falava por eles. Então, quando Deus mandava o profeta falar, eles, pela nossa terceira forma do Espírito Santo agir, era o Espírito Santo agindo influenciando, estando sobre os profetas, estando com os profetas, sendo cheios do Espírito Santo, tá? Sendo motivado pelo Espírito Santo e que por muitas vezes impulsionava e falava por eles. Então quando o Espírito Santo age, fala, toma a pessoa a dizer, é Deus, tá? E não pelas suas próprias consciências, tá? E o grande ápice aí nós vemos aqui na nossa apostila, é o êxtase. O que é o êxtase, pastor? O êxtase do grande domínio do Espírito Santo. Aquilo que eu comentei com vocês na aula passada. O êxtase do Espírito Santo, quando domina uma pessoa, né, no Antigo Testamento, era tido como arrebatamento. Ezequiel foi arrebatado. Nós vemos Isaías. Nós vemos no Novo Testamento o livro de Apocalipse e o livro de Atos. Nós vemos que pessoas foram arrebatadas pelo Espírito. Então toda a ação do Antigo Testamento, quando nós vemos de arrebatamento, nada mais é do que a posse
do Espírito Santo. O Espírito Santo repega ali o espírito do homem, o arrebata. Então, é o mesmo impacto ou é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. Hoje nós temos o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós temos a alegria do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o selo do batismo, ou quando nós recebemos o Espírito Santo nos batizando, era a mesma forma, porque é um impacto no espírito do homem. O espírito do homem recebe o impacto do Espírito Santo. Então, por isso que nós não devemos julgar. Às vezes tem pessoas que pulam, tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas que correm, tem pessoas que sentem aquela alegria, pessoas que às vezes não aguentam o poder, pessoas que caem, pessoas que levantam, enfim. Todo esse impacto no espírito do homem, em cada um vai causar uma reação diferente. Então há pessoas que vão correr de alegria. Por quê? Porque a alegria do Espírito Santo preencheu aquilo que estava faltando dentro de um homem. O homem com seu espírito, ainda que ele tenha corpo, alma e espírito, ele ainda é vazio quando o espírito não está fazendo morada. Então há várias formas. E também de pessoas que não há nenhuma reação, de pessoas que não há nenhuma evidência física ou externa do Espírito Santo agindo quando recebe o batismo do Espírito Santo. Então, não quer dizer que aquela pessoa, por exemplo, não fale em línguas, não recebeu o Espírito Santo, ou ela não é usada pelo Espírito Santo, ou aquela pessoa que fala em línguas, ela é totalmente cheia do Espírito Santo. Então, há controvérsias quando se diz ser totalmente cheio do Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo. Então, o impacto que o homem recebe no seu espírito, em cada pessoa, recebida, efetuada, diferente. A Bíblia diz assim, que o profeta controla o seu espírito. Então, por isso que há pessoas que de tanta alegria correm pela igreja, correm por aí, falam em línguas, profetizam, porque está com tanta alegria que sentem vontade de se manifestar dessa forma. Existem pessoas que ficam quietinhas, ficam nos seus lugares, recebem a palavra, recebeu ali o Espírito Santo, mas ela controla seu espírito. Então há um controle também do próprio espírito do homem. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, nós não devemos julgar nenhum tipo de ação, seja de quem for, desde que seja totalmente ação, exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito do homem recebe o impacto do Espírito Santo, quando ele recebe o batismo direto do Espírito Santo no Espírito do homem, a pessoa fica num estado estático de emoção, de alegria, enfim, de todas as formas que ele quiser ou puder, ou tentar se manifestar na presença de Deus. E a nossa terceira maneira é chamada de espírito regenerador. O espírito regenerador é a presença acentuada e destacada da bênção como a vinda do Messias, reunindo 4 características. Então nós vamos ver na nossa apostila 4 características aqui na nossa terceira maneira do Espírito Santo agir. 4 características o tornando regenerador. Vamos apagar aqui e vamos ainda a nossa terceira ação, tá? Você que está aí, anote, não perca nada da aula da nossa, que tudo isso vai cair na prova. A nossa terceira é regeneração. Terceira, regeneração, ou a letra C, como está aí para vocês também. Regeneração. O Espírito que regenera. Nós vemos, então, 4 características. 4 características. Primeira característica é chamada de operação não acentuada, ou seja, a transformação da natureza humana com a presença santificadora e influência do seu
caráter. Resumindo, o homem reconhece que não é nada sem o Espírito Santo. Ele reconhece a total dependência do Espírito Santo. O que acontece? Ao reconhecimento, como nós vemos no livro de Salmos 51, 11. Salmo 51, Davi, ele peca contra o Senhor, onde ele está na lona, onde ele diz: Senhor, não retire de mim teu Espírito, porque ele reconhece a total dependência do Espírito Santo. Para que Deus venha mudar o caráter, para que o Espírito Santo venha mudar o caráter do homem, o Espírito Santo não muda a força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é por amor a manifestação para Deus. Então, quando o homem reconhece que o Espírito Santo, ele não consegue ficar ou viver sem o Espírito Santo, quando há o reconhecimento, aí é uma mudança de caráter. Então, para que venha ser mudado o caráter, tem que haver um reconhecimento. Então, o Espírito Santo influencia. Quando o Espírito Santo de Deus influencia, vai influenciar o homem, vai influenciar a pessoa, ele muda o caráter. Porque a pessoa mesmo passa a mudar o seu caráter. Então, a operação do Espírito Santo, aqui na nossa terceira forma, é o quê? É o reconhecimento do homem humano para com o Espírito Santo. A segunda é chamada de bênção futura. Segunda é a bênção futura. Que bênção futura é essa? Está lá no livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui há uma bênção, chamada de bênção futura em Joel, capítulo 2, versículo 28. Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sem distinção de idade, sem distinção de sexo, sem distinção de posição, sem distinção de poder aquisitivo, sem olhar caráter, sem olhar cada um quem seja ou deixa de ser. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Será derramado um derramamento geral sobre toda a carne. E nós vemos se cumprir. No livro de Atos se cumpriu o derramamento do Espírito Santo, o início. Mas no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, é um derramamento chamado derramamento parcial. Então Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as gerações, sobre todas as pessoas, sobre todas as idades, sobre todos os sexos, independente de quem for, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado. E é chamado de bênção futura. Terceiro, é a conexão do Messias. Conexão do Messias. Por que a conexão do Messias? Porque o Espírito Santo estará com Cristo na vinda. Ou seja, na sua vinda, o Espírito Santo estará com Cristo. Há uma conexão entre Cristo, entre Cristo e Espírito Santo. Uma conexão entre a vida de Cristo e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora está agindo. E agindo, ele prega, ou seja, ele nos influencia a pregar sobre quem? Sobre Jesus Cristo, não da terra, mas Jesus Cristo vindouro, que vai vir
como o Rei de glória. E ele vindo glorificado, o Espírito Santo nessa conexão estará com Cristo. Então nós vemos que Jesus, na sua ascensão, quando ele subiu, ele falou: eu vou subir, mas eu vou deixar o Consolador. O Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo que vai ajudar. Então o Espírito Santo está aqui nos ajudando, fazendo a gente sentir a presença, fazendo a gente mudar nosso caráter, nos ensinando a cada dia mais, e está conectado com o Messias. Quando surgir a vinda de Cristo, o Espírito Santo estará com Cristo na sua vinda. E a nossa quarta é as características chamadas de características especiais do Espírito pleno, que viria somente após a obra do Filho, seria dado universalmente e moraria permanentemente, ou seja, ia ser como um dom. Assim, com exceção a Elias e Enoque, foram cheios do Espírito Santo e foram arrebatados. Mas o Espírito de Deus é Deus em ação dentro de nós, sobre nós e em torno de nós. E Deus operando e fazendo acontecer as coisas no mundo. Então, a nossa quarta ação aqui do Espírito Santo, do Espírito regenerador, a nossa quarta característica é que o Espírito Santo, ele faz morada, trazendo a presença de Deus, trazendo a presença de Cristo, trazendo a sua própria presença no Espírito Santo. Então, como é que nós respondemos? Como que Deus mora dentro de você, se Ele é tão grande, abundante, enfim, essas perguntas que são meio maleáveis. Como que Cristo mora em você, se Ele está lá no trono de glória? Ele mora em mim porque o Espírito Santo faz morada, o Espírito Santo traz em mim, porque Cristo diz que nós somos, a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, perceba que o Espírito Santo nos revela a presença. Se o Espírito Santo nos revela a presença, o Espírito Santo nos revela a presença de Deus dentro de nós, o Espírito Santo revela a presença de Cristo dentro de nós, o Espírito Santo revela a presença dentro de nós. Então nós somos morada por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que faz evidenciar a existência de Deus, a existência de Cristo e traz a presença de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, ainda seguindo a nossa apostila, diz o Espírito no Velho Testamento. Então a Bíblia usa a palavra Espírito de 3 maneiras diferentes. Vamos lá, dar continuidade. Então a Bíblia, ela vai nos dar referência e usar o Espírito Santo de 3 maneiras diferentes. Ações de maneiras diferentes do Espírito Santo. Tá? Aqui no Velho Testamento, ou melhor dizendo, Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo. Nós vamos ver 3 maneiras, tá? 3 maneiras que a Bíblia fala do Espírito Santo. Primeira maneira da ação, ou que a Bíblia se refere, é como o vento de Deus. O vento. Qual é a manifestação? Deus soprou o vento de Deus. Deus, no livro de Gênesis, nós já vimos que o vento de Deus fez com que as águas do dilúvio parassem. Então,
O vento a primeira manifestação é o vento de Deus. No Antigo Testamento, foi o vento de Deus que fez parar a água do dilúvio. Segundo, o sopro do Espírito. Sopro ou sopro de vida. Nós já vimos lá em Gênesis 2:7. Aqui o vento. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 8. Toda a manifestação, como vento no Antigo Testamento, também é dada como Espírito Santo. O Espírito Santo estava no vento do dilúvio. Quando Deus assopra o vento, envia o vento, para que as águas venham a baixar. No sopro de vida, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Como também faz referência lá no Jó, capítulo 33, versículo 4. Deus dizendo, falando, se expressando, Jó, que o Espírito Santo de Deus é o Espírito de vida. Então, o sopro divino de vida nada mais é que o Espírito Santo de Deus. E o terceiro é ser cheio. Então, toda vez que alguém no Antigo Testamento era cheio do Espírito Santo, ele sempre agia da forma que o Espírito Santo quer. Nós vemos Sansão, quando o Espírito Santo de Deus enchia Sansão. E quando ele se tornava cheio, ele matou 1000 homens com uma queixada de burro, uma queixada de jumento. Ele também fez a sua força reativar, destruindo todo aquele templo, que a Bíblia diz que ele matou mais homens da sua morte enquanto ele vivia. Então nós vemos toda a manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós vemos o Espírito Santo agindo em Gideão, em Jefité. Então tudo isso, o Espírito Santo de Deus está agindo para que a pessoa venha ser cheia. Então, quais as 3 maneiras? Primeira maneira do Espírito Santo que a Bíblia está dizendo, do Espírito Santo no Antigo Testamento, é como ele veio em vento. Segunda, é o sopro de vida, quando Deus soprou o sopro de vida. E em terceira, ser cheio, como as manifestações que nós já falamos, ser cheio da presença, cheio da graça, cheio do poder de Deus, para fazer aquilo que apraz e aquilo que Deus manda que venha a ser executado, como coragem, inspiração e as profecias acerca da palavra de Deus, ou acerca do Messias, ou acerca de Deus, ou acerca das correções. Então tudo isso era ser cheio e influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Então nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau.